Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet, no nosso site futura.org.br, que já está aí para você. Você pode acompanhar também o nosso programa na tela do seu computador. E eu quero saber o que você faz com mais frequência quando acessa a internet. O principal hábito de 7 em cada 10 brasileiros é acessar as redes sociais, segundo o levantamento da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E uma outra pesquisa do Ibope aponta que recentemente os brasileiros bateram recorde no tempo de uso da internet. Em média, cada usuário aí declara navegar cerca de 18 horas e 42 minutos por mês. Mas essa medição fica cada vez mais difícil de ser feita. Com a popularização dos dispositivos móveis, na prática, tem gente que só deixa de conferir o que acontece nas redes sociais enquanto está dormindo. E aí a gente pergunta, por que não utilizar esse espaço que atrai a atenção de tantas pessoas para promover causas que mobilizem a população e promovam o bem-estar de todos? Esse é assunto que a gente vai discutir no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Rafael Rezende, que é coordenador da rede Nossas Cidades e da rede Meu Rio. Rafael, tudo bom com você? Bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Beleza. Boa tarde. Aqui do meu lado está o Paulo Pandolfi, ele é cofundador da rede social Colab. Tudo bom, Paulo? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. E também conosco no estúdio está o jornalista Beto Largman, nosso consultor de tecnologia do canal Futura. Mais uma vez, bem-vindo aqui, Beto, beleza? Obrigado, um prazer sempre estar aqui. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Nas redes sociais você tem 2 caminhos diretos de comunicação conosco. O primeiro deles que eu coloco aí na tela para você é o nosso Facebook. Canal Futura Oficial é o nosso perfil que você pode curtir, comentar, compartilhar. Aqui já tem essa postagem, aqui ó, falando sobre o assunto do programa de hoje, então deixe registrada aqui a sua questão. Também na rede social, no microblog, o Twitter, marque a sua mensagem com o perfil @Canal Futura. Ou se você está aí longe de um computador ou de um celular conectado à internet, pegue o bom e velho telefone, ligue aí, 0 operadora 21 2273 5020, mandando seu recado, sua mensagem sobre a importância da tecnologia para a mobilização entre as pessoas. Mais uma vez, bem-vindos 3. Eu quero começar falando com o Paulo, que está aqui com a gente. E vou mostrar aqui o site, que é o Colab. Colab.re, vai aparecer na tela para você. Paulo, o que é o Colab? É uma rede social. Isso, o Colab é uma rede social para a cidadania, né? A ideia é conectar o cidadão ao poder público, né? O cidadão enviando fiscalizações, né? Ou seja, um problema na rua, na calçada, um buraco, uma calçada irregular, enviando propostas, né? Como uma rampa de acessibilidade, uma faixa de pedestre, a necessidade de um semáforo e avaliações, avaliando espaços públicos como hospitais, delegacias. Então a ideia é conectar o cidadão e levar essa mensagem até o poder público. Na verdade, são problemas que todos os cidadãos que circulam pelas cidades encontram todos os dias, aí, problemas que afetam a todos. Agora, são poucos aqueles que de fato se mobilizam a partir do que vem e tentam fazer alguma coisa, né? Exatamente. O problema do dia a dia, né? A gente sabe que toda cidade possui inúmeros problemas, esses problemas atrapalham o dia a dia, as prefeituras têm dificuldade de identificá-los, né? E o cidadão entra com um papel muito importante no momento que ele se mobiliza para se tornar um fiscal daquela cidade, ou não só da cidade, mas assim, do estado e do país, né? A gente sabe que os governos também têm responsabilidade e o governo federal e as entidades também estão dentro da rede. Agora, vou mostrar de novo o site para você de casa. Além do site aqui, você já vê que existe a possibilidade de baixar o aplicativo. Por que essa escolha de colocar um aplicativo para a pessoa já poder utilizar diretamente no celular? Porque é a ferramenta de ação do cidadão, né? Ele está na rua naquele momento que ele viu um estacionamento irregular, ele vai lá e publica aquilo naquele momento. Em 30 segundos ele tira o celular, tira foto, escolhe a categoria, ele já localiza, aquilo ali já vai para a rede. Então, em 30 segundos, ele consegue reportar um problema, é a ferramenta de ação dele, né? A gente sabe que hoje os celulares estão cada vez mais aí na mão do povo. Então, eu acho que é uma ferramenta precisa para esse tipo de ação. Muito bom. Um outro exemplo também de mobilização e aí que tem atraído cada vez mais
os olhares das pessoas é o Nossas Cidades, que eu coloco agora para você na tela, nossascidades.org. E aí tem essa divisão do Meu Rio e do Minha Sampa, na verdade, essa divisão por cidades, mas com um objetivo único, que é chamar atenção também para o bem-estar aí dos moradores dessas cidades. Quero que o Rafael explique para a gente, então, de onde surgiu essa ideia dessa rede colaborativa, Rafael. Claro. Então, a rede Meu Rio surgiu no início de 2011, no meados de 2011, justamente para aproximar o cidadão comum da participação política, da tomada de decisão na cidade, né? O Rio vivia um contexto de muitas oportunidades, muito investimento, mas o cidadão participava pouco da tomada de decisão sobre para onde vai o dinheiro, sobre como é que esse investimento é feito, né? Então, a gente criou lá atrás uma organização que cria tecnologia para que as pessoas possam criar as suas próprias mobilizações e pressionar o poder público, dar ideias para o poder público e fiscalizar o poder público também no cumprimento dessas ações, né? Então, nesses últimos 3 anos, a gente já são mais de 230 mobilizações criadas na rede pelas pessoas, né? Hoje, mais ou menos no Rio, 150 mil pessoas já participaram de alguma ação online ou offline na rua, né? Nas redes e nas ruas. E essas pessoas, elas não só participam das mobilizações, como elas criam também, e elas envolvem outras pessoas, elas conectam, usam as redes e usam ferramentas de ativismo para pressionar o poder público a transformar causas concretas da cidade, né? Então, e aí em julho de 2014, em julho desse ano, a gente começou a começar essa rede de mobilização e dar início a essa rede de mobilização em São Paulo também. E aí daí surgiu a Minha Sampa, que é uma rede que tem o mesmo objetivo que o Rio, né, que o mesmo objetivo que o Meu Rio, e nesse momento a rede Nossas Cidades surge também como uma rede que vai abrir oportunidades para que pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, possam criar redes de mobilização como o Meu Rio, como Minha Sampa, nas suas próprias cidades. Você tem algum exemplo que a gente possa citar para quem está em casa, de algum evento, por exemplo, que iniciou aqui no Rio por causa do aplicativo e mobilizou as pessoas e conseguiram um bom resultado? Tem. A gente teve uma vitória super concreta agora durante esse ano de 2014, que foi a criação da primeira delegacia de desaparecidos, da pessoa desaparecida no Rio, né? É uma mobilização que foi criada pela Jovita Belfort, que é mãe do Vitor Belfort e da Priscila Belfort, que desapareceu em 2004. Você em casa deve lembrar, né, a história do lutador Vitor Belfort, que teve a irmã desaparecida, então a familiar, a mãe, conseguiu criar essa delegacia dos desaparecidos. Exatamente. Desde 2004 ela vinha nessa mobilização para que houvesse uma delegacia de desaparecidos no Rio, né? A história é que quando uma pessoa desaparecia no Rio, as famílias eram encaminhadas até as delegacias de homicídio, que tornava o processo muito mais doloroso, enfim, muito mais desorganizado, né? Então, e outros casos de delegacia de desaparecidos já funcionavam no resto do Brasil, como em outras cidades como Belo Horizonte, se não me engano, que já tem uma delegacia e já tem um índice de resolução de casos muito grande, né? Então, a Jovita, que vinha há vários anos tentando se mobilizar pela criação dessa delegacia, ela encontrou na rede uma forma de criar a sua mobilização, né, junto com a força da rede mesmo, e ela criou uma campanha, uma mobilização no site Panela de Pressão, que é um dos aplicativos que a gente criou para que as pessoas possam criar suas mobilizações, né? É um site que cria um canal entre o cidadão e o poder público, onde o cidadão pode enviar e-mails, telefonemas e posts nas redes sociais direto para o prefeito, para o governador, para os deputados, para os vereadores, né? Então, na época, foram mais de 15 mil e-mails enviados para a chefe da Polícia Civil, que na época era Marta Rocha, e pedindo a criação da Delegacia de Desaparecidos no Rio. E aí, que de fato provocou essa mobilização e o resultado que a população buscava. Agora, Beto, essa mobilização que a gente fala aqui, nesses dois belos exemplos de usar a tecnologia para atrair a atenção das pessoas aqui no país, na verdade é um movimento que a gente percebe em outros países também, né? Se formos analisar a tal da Primavera Árabe, que já virou um momento histórico aí, no fim de 2010 para o começo de 2011, mobilização de jovens para derrubar ditadores na África, por exemplo, e tantas outras mobilizações que seguiram depois dessas. É uma onda mundial de mobilização a partir da tecnologia? Eu acho que sim. Facilita demais, né? Eu acho que na Primavera Árabe, por exemplo, no Egito, havia uma insatisfação muito grande, né? Só que com o Mubarak caiu em 3 semanas, se eu não me engano, muito rapidamente. Com certeza, as redes sociais, né, no Facebook, as pessoas marcavam as famosas passeatas na Praça Tahrir, né? Então, são ferramentas importantíssimas e o Brasil vai se tornar agora, no final de 2014, o 4º país
com mais acesso à internet, atrás de China, Estados Unidos e Japão. E eu acho que a gente tem um caminho muito grande aí para se apropriar dessas ferramentas, essas iniciativas maravilhosas, vocês estão de parabéns, não à toa são premiadas internacionalmente. E eu acho que a gente tem essa coisa do brasileiro passar muito tempo curtindo vídeos e brincadeiras. Eu acho que é um aprendizado nosso on e offline, né? De termos mais participação ativa no que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa rua, para o nosso país. E eu acho que isso só tende a crescer. Muito bem, uma dica que eu dou para você de casa, a gente falou aqui sobre Primavera Árabe, existe um documentário produzido aí por uma rede de colaboradores que está inclusive disponível na internet, vamos colocar na tela aí, é o site The Square Film, Square porque é essa praça onde aconteciam as mobilizações, você pode acessar aqui, na verdade foi produzido pelo site Netflix, mas está disponível no YouTube, você pode acessar gratuitamente, aproveitar aí o fim de semana para acompanhar esse documentário, é um excelente filme e mostra muito bem aqui de como funcionou um pouco essa questão da articulação entre os jovens na Praça Tahrir lá no Egito, mas enfim, isso serve de exemplo para tantas outras mobilizações e a diferença que eles fizeram em conseguir uma grande mudança, uma grande conquista política para o país a partir dessa mobilização e a tecnologia influenciou bastante, então fica a dica aí do filme para o seu fim de semana. Aproveitando que eu estou falando de internet aqui, já tem participações chegando para a gente, então você pode mandar sua mensagem pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso bom e velho telefone, os contatos estão aí na tela para você. E a Carla Portugal no Twitter, obrigado Carla pelo seu recado, conta para a gente que ela participa de uma ONG que participa aí de várias mobilizações com abaixo-assinados por e-mail. Ela acha bem interessante também uma forma de mobilização pela internet. O e-mail, enfim, foi uma das primeiras formas de comunicação pela internet, ainda tem o seu valor grande, de certa forma aqui os e-mails e os grandes abaixo-assinados ainda têm um peso importante, né? A gente vê petições online no site da Câmara, do Senado, então os acessos aí são vários, seja por aplicativo, por site ou por e-mail, você de casa aí pode usufruir da internet para conseguir fazer a diferença. Eu quero colocar de novo o site do Colab na tela para você de casa, para perguntar para o Paulo. A gente tem aqui já diversas prefeituras, né, que estão conectadas. Essa na verdade, acho que uma das principais dificuldades muitas vezes, né, que essa denúncia ou que essa provocação do cidadão chegue até o poder público e, principalmente, que o poder público dê uma resposta. Como é que vocês conseguiram articular isso, Paulo? Exatamente, assim, o Colab surgiu para criar essa ponte, era a dificuldade que o poder público tinha de conseguir extrair as informações que o cidadão que gostaria de colaborar e colaborava na rede social. Então, hoje as prefeituras, através de uma adesão simples e gratuita, elas têm acesso a uma ferramenta de gestão dessas demandas. Então, hoje somos 40 prefeituras no Brasil utilizando a ferramenta, né? Curitiba foi a primeira prefeitura a oficializar o Colab como um canal de atendimento oficial digital ao cidadão, né? Então, nessa ferramenta, ela consegue interagir com o seu cidadão, aprovando ou recusando aquela publicação, caso não seja de responsabilidade dela, e explicando ao cidadão, deixando tudo muito transparente, né? Quando ela vai resolver o problema, ou se o problema foi solucionado, ela também avisa, o problema foi resolvido, e isso tudo fica claro na rede, e o cidadão também recebe um alerta no celular e um e-mail informando que a prefeitura resolveu. Então, é uma ponte que tem as duas vias, né? Vai para a gestão e a gestão devolve para o cidadão, e aí começa um canal direto e transparente. E a Prefeitura de Curitiba é um case, né, muito estudado já sobre o seu relacionamento online com a população, a partir do bom humor no seu perfil nas redes sociais, né, Beto? Isso também acaba aproximando um pouco o cidadão do poder público, né? Mesmo com uma comunicação direta e mais informal, muitas vezes o cidadão se sente mais parte mesmo do governo. É importante, todos estão, né, órgãos federais, estaduais, municipais, sabem da importância disso, né? As pessoas estão passando grande parte do seu tempo nas redes, né? A Prefeitura do Rio tem um aplicativo muito interessante, um 746, onde você vê um buraco na rua, você tira uma foto, é geolocalizado, já manda para eles te dão um relatório, quando vão resolver, se vão resolver,
Então, não tem outro caminho, né? Quanto mais estivermos online, mais as prefeituras e empresas também, né? O mundo todo tem que prestar atenção e utilizar essas ferramentas, esses canais de comunicação, né? Agora, uma questão que a gente sempre se pergunta quando vemos, por exemplo, eventos marcados em redes sociais ou protestos e mobilizações, muitas vezes a adesão online, até essa questão do online e offline, a gente tem que relativizar, porque hoje em dia, como estamos, eu disse aqui, né, cada vez mais, o tempo todo na internet, o online e o offline acaba sendo uma coisa só, né? A vida é uma só e as ferramentas tecnológicas estão aí para nos ajudar no dia a dia. Mas a questão da adesão dos eventos lá na rede social, muitas vezes, é muito maior do que, de fato, os encontros físicos, né? As pessoas parecem que têm uma boa vontade em participar, né, Rafael? Aí vão lá, clicam que vão participar de tal protesto e chega na hora tem bem menos gente do que estavam confirmadas na rede social. O que você acha que, de fato, provoca as pessoas a levantarem do sofá ou a sair de casa ou deixar de marcar um outro compromisso para ir fazerem um protesto na rua a partir do que marcaram ali na rede social? Acho que as pessoas saem do sofá e vão para a rua quando elas acreditam que elas, de fato, vão conseguir transformar e mudar alguma coisa, né? Então, quando a energia que ela vai ter que despender e o tempo que ela vai ter que investir ali vai gerar algum resultado, né? Então, o Meu Rio trabalha, e a Rede Meu Rio, a Rede Nossas Cidades, trabalha muito para tornar a política e a participação política mais interessante, mais divertida, para que as pessoas possam, mesmo que elas comecem a participar no online, elas comecem a se engajar e comecem a perceber que com a pressão cada vez maior e com a organização cada vez maior, a gente vai conseguir mudanças concretas, né? Então, as mobilizações muitas vezes começam na internet, elas podem começar nesses aplicativos como o Panela de Pressão, que é um aplicativo onde, assim como a Carla falou sobre abaixo-assinados de e-mail, né, a gente, ao invés de recolher os e-mails das pessoas, sai um e-mail da sua caixa de entrada para a caixa de entrada do prefeito com o seu pedido, né? Então, a gente envia e-mails coletivos fazendo essa pressão, mas também, muitas vezes, as mobilizações acabam saindo da internet, indo para a rua através de atos criativos, intervenções urbanas e mobilizações que a gente faz no espaço público, né, para mostrar para a população e para mostrar para a prefeitura, para o governo, que as pessoas estão organizadas e estão investindo tempo para demandar aquilo, né? Então, acho que isso é um caminho que a gente acaba construindo e a gente tem uma equipe hoje que trabalha justamente pensando, né, em como é que a gente faz a mobilização sair da internet, ir para a rua e acabar numa transformação real, concreta, de acordo com a vontade da população. Vamos colocar aí de novo na tela o nossacidades.org, porque, como dizíamos aqui também, essa questão da descrença das pessoas na política, isso está apontado em diversas pesquisas, mesmo antes agora do período eleitoral, mostravam que o brasileiro estava meio descrente nas formas tradicionais de política. Então, eu acho que as ferramentas digitais disponíveis aí cada vez mais são alicerces, são ferramentas para você conseguir mostrar o que você quer reivindicar e conseguir chegar a um resultado. Então, Paulo, de certa forma, as prefeituras têm se mostrado cada vez mais disponíveis. E como é o canal? Elas procuram também um aplicativo? Vocês procuram e oferecem essa ferramenta de comunicação? Como normalmente se dá esse processo? Elas procuram bastante o aplicativo, né? Assim, o case Curitiba, ele abriu para o Brasil a importância e o valor de você ter o cidadão como um fiscal, como um aliado, né? A gestão colaborativa é algo que é o futuro. Então, isso mostrou para várias outras gestões, outras prefeituras, com o caso de Niterói também, que vem fazendo um trabalho muito legal junto com o Colab, de forma oficial, respondendo de forma transparente, né? A consciência de que é muito importante você conhecer o problema, você saber o que é que seu cidadão está achando ou extrair uma proposta do seu cidadão. Então, a gestão colaborativa ela vem se consolidando a cada dia. As prefeituras estão com essa consciência e vêm atrás, né, e se mostram, elas valorizam muito isso, cada vez mais. Eu acho que é um caminho sem volta, cada vez mais o cidadão dentro da gestão. E esses aplicativos e tecnologias, Beto, de certa forma, servem para a educação da cidadania? Você acredita que a pessoa vendo ali o resultado, que a prefeitura está respondendo, que a pessoa reivindicou, a pessoa se torna um pouco mais cidadão, mais participativa? Eu acho que é isso que a gente precisa. E tem uma coisa muito favorável em relação aos brasileiros. Eles gostam de tecnologia, eles não têm medo, são curiosos. Então, eu acho que todo esse sentimento de que as coisas podem realmente, que nós podemos mudar,
e melhorar e de uma maneira colaborativa, eu acho que tem tudo para dar certo. O Brasil é perfeito para isso. É só uma questão da tecnologia, o acesso à internet melhorar. Ainda não estamos em padrões de países desenvolvidos, né? Podemos realmente melhorar nesse sentido. E quanto mais isso avançar, eu acho que o brasileiro naturalmente vai se engajar. É um povo que tem isso no sangue, né? E essa familiaridade e essa facilidade com a tecnologia só vai ser um empurrãozinho a mais, né? Com certeza, como o Beto disse aqui, a questão do acesso à internet ainda é um problema no Brasil, não só o acesso geral, mas a qualidade do acesso também, mesmo quem tem o acesso à internet, a internet não é tão boa, seja ela móvel ou fixa, né, em casa, e o preço é muito alto em comparação com outros países. Mas agora chegamos a pelo menos um pouquinho mais da metade dos brasileiros declaram já ter acesso à internet, seja em casa ou seja no trabalho. Mas, enfim, uma população tão grande como a nossa ainda há um potencial gigantesco de acesso à rede de computadores. E a partir daí, vocês acreditam que a gente vai ter ainda mais uma mobilização maior a partir do momento em que mais pessoas tiverem acesso ao computador e à internet, Rafael? Eu acho que sim, eu acho que a internet é uma ferramenta, né? Como a gente tem várias ferramentas na sociedade, então a tecnologia é uma ferramenta que a gente usa e começou a usar para aproximar esse cidadão e para conectar as pessoas, né? Então é uma ferramenta que faz com que as pessoas... porque acho que o grande desafio hoje de participar da política é o tempo, né? A gente é muito privado por ter que trabalhar, ter que estudar, tem uma série de família, e, enfim, uma série de coisas que impedem que a gente possa participar com qualidade da política da cidade, né? E da política, enfim, do país, e quando a internet vem como uma ferramenta que facilita, né, essa participação e diminui o tempo que isso exige, acho que se a gente souber usar com qualidade e com consciência, acho que a gente consegue construir uma ferramenta que de fato pode impactar a vida das pessoas para melhor. E como é que você acha que isso pode acabar afetando, por exemplo, as próximas eleições são municipais, né, Paulo? Você acha que as prefeituras começam a olhar um pouco mais para isso também, para essa fiscalização pontual que a população está fazendo sobre as obras, por exemplo? Demais. Eu acho que a prefeitura, ao conseguir engajar o seu cidadão para reportar problemas e propostas, ela consegue mapear, fazer um raio-x da sua cidade. Ela consegue entender o seu cidadão, ter dado real para poder ter tomada de decisão. Então é isso que acho que o gestor moderno procura. Ele vai saber que no momento que ele vai fazer uma nova proposta de reforma ou uma ação específica, o cidadão concorda ou não, por que ele concorda, qual é o problema específico de cada bairro. Isso tudo para ele é muito valioso e para a eleição, óbvio, é muito importante. Beto, a gente tem discutido muito, né, a própria presidente da República tem apresentado algumas opções de discussões políticas, com plebiscito, com referendo. Você acredita que a gente pode encaminhar, não agora a curto prazo, mas em algum momento para as tecnologias servirem também para medição de opinião pública, para tomadas oficiais de decisão? Eu acho que sim. Eu acho que é o futuro, é o caminho. As pessoas cada vez mais participando, né? Até tem uma tendência, uma mudança do modelo político, né? Representativo, enfim. E eu acho que com esses aparelhos cada vez mais disseminados e as pessoas tendo esse poder na mão, muda tudo, né? A pessoa podendo botar a boca no trombone, que antigamente você ia para a praça, botava a boca no trombone e você alcançava 3, 4. Né? Você vê o caso infelizmente, daquela situação que aconteceu no Irã, do assassinato de uma ativista. Aquilo ali foi para o mundo e imagina sem internet, nunca iríamos saber daquilo. Então, eu acho que esse empoderamento, palavra que está na moda, né, do cidadão, é muito importante, né? E a disseminação das novas tecnologias só tende a fazer com que isso ganhe mais força, né? Então, você de casa aí, aproveite o seu computador, seu tablet, seu celular com conexão à internet e faça um bom uso dele. Aproveite aí para reivindicar os seus direitos, para denunciar o que está errado, para cobrar principalmente do poder público o que você quer e espera de melhorias aí na sua região. A gente já está aqui chegando no finzinho do programa, então obrigado, Beto, mais uma vez pela presença. Obrigado, Rafael. Nada, que isso. Valeu, Paulo, e parabéns pelo trabalho de vocês. Beleza. Muito bom. Antes da gente encerrar,
Vai uma boa dica aí para quem está aqui no Rio de Janeiro e quer se preparar para o mercado de trabalho. O Senai está oferecendo cursos profissionalizantes de férias gratuitos agora para os meses de janeiro e fevereiro na unidade do Maracanã, na zona norte da cidade. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro, então dá tempo aí de se preparar e se inscrever. Os interessados podem obter mais informações no site que eu vou mostrar aí para você e também no telefone que vai aparecer na sua tela. Curso Senai rio.com.br é o site e tem o 0800 e outro telefone que está aí também disponível para você. Tá certo? Dado o recado, espero você aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite a gente tem um encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.